O Wagner tem entrado bem também, daqueles jogadores, da turma dos jogadores que chegaram e estavam também um tempo sem jogar. E aí esses jogadores eles têm que ter também a readaptação ao nosso jogo. E chegou numa época aí de clima muito quente, essas coisas todas. Então fui procurando, não só ele, como os outros, dando oportunidades para que eles ficassem cada vez melhor. Ele agora já está bem melhor, bem próximo do que é a forma ideal dele. Agora precisar de jogos. Então ele é outra possibilidade também. E só para fechar da minha parte, com relação ao Tales, porque fica todo mundo falando do Luiz Fabiano, vai jogar, não vai, e o Tales está muito bem. Assim, como é que o treinador conversa? É que ele deve jogar, deve mexer com a cabeça dele. Se já começou com o Tales, ele tem sua confiança total se o Luiz Fabiano não jogar? Total, completamente. Porque essas coisas, internamente, a gente não vive muito isso, não. Porque é uma coisa clara, os números do Tales a gente não pode discutir. O cara é decisivo, tem decidido muitos jogos para nós aí e tem trabalhado muito bem no monitoramento dele de jogos. Ele é dos melhores, então está em forma e tem ido muito bem. Então ele tem toda a nossa confiança, a gente nunca duvidou dele, não. Estamos muito satisfeitos com ele e ele está muito bem. Cristóvão, bom dia. Bom dia. Por tudo que aconteceu na semana, assim, definição de local, vai ter, não vai ter, campanha contra a violência, a gente está vendo nesse primeiro dia assim, de venda bem baixo de ingresso. A expectativa não é tão grande assim de público. Olhando assim, incomoda um pouquinho toda essa indefinição durante a semana que atrapalhou para ter um grande público, para um jogo tão importante assim, que é o Flamengo e Vasco? A gente falando assim, a gente tem que ir um pouquinho até mais atrás. A gente vê o Maracanã do jeito que está. Então, é um jogo para Maracanã. Agora, diante das circunstâncias, tivemos aí dificuldades, estamos tratando muito mais de outras coisas que não o jogo em si. Então, se nós estamos tratando de outras coisas que não o jogo em si, lógico que o jogo fica prejudicado, porque nós temos que falar de coisas alheias ao jogo, alheias ou periféricas. Um jogo como esse, a gente tem o hábito de falar sobre o jogo a semana inteira. Então, foi uma semana diferente. Agora, em relação ao trabalho, ao que nós fizemos aqui durante a semana, nós estávamos o tempo inteiro, independente das decisões, trabalhando para o jogo. Ainda com o jogo não confirmado ou não, nós trabalhamos sempre para jogar no dia de amanhã. E aí, para nós, nesse sentido, o trabalho foi normal. Agora, do lado do Vasco tem o Nenê, do lado do Flamengo tem o Diego, né? São dois jogadores daquele camisa 10 de armar jogadas. Olhando para o Flamengo, assim, o adversário, o que você acha que o Nenê mais pode contribuir para o Vasco? E o que mais te preocupa no Diego? Não preocupa só o Diego, me preocupa o Flamengo, que é uma grande equipe forte, que se reforçou, mexeu menos do que o Vasco, e os números aí eles estão bem. A nossa equipe é a equipe competitiva. Em relação ao Nenê, o Nenê é um jogador que se destaca porque ele é um jogador decisivo, mas a força do nosso jogo é o jogo coletivo. E ele contribui muito coletivamente para a equipe e se destaca porque ele é um jogador de alta qualidade. Cristóvão, tudo bem? Tudo bem. O que você pode falar a respeito do Manga? Você já vê ele em condições de pelo menos ser relacionado? O que você já viu em termos de qualidade do jogador, de repente, para estrear nesse jogo de sábado? A maioria deles foi um processo parecido, porque eles chegaram de alguma inatividade ou então de ter jogado partidas oficiais já há algum tempo. Então, foram jogadores que a gente teve que ir preparando e continuam assim, porque ainda não jogaram. Alguns deles
já atuaram, já jogaram algumas partidas, meio tempo, qualquer coisa assim. O Manga é um jogador que ainda não teve oportunidade, mas vai ter. Já nesse sábado já, de repente estar no banco? É possível. Cristóvão, com todas essas confusões, acho que um fator positivo foi que a gente viu o Flamengo e o Vasco lutando juntos pela paz, né, fazendo campanhas paralelamente, até um retuitando o tweet do outro no Twitter, e também os dois times lutando para ter a torcida mista. Né? Você acha que esse é um fator positivo para tirar dessa história, que a rivalidade tem que ficar dentro do campo? Claro, claro. E a gente tem que jogar com torcida mista, jogar e ficar tudo bem, fazer um grande jogo, um grande espetáculo, para a gente demonstrar que é possível. Isso tem que ser possível. Essa coisa da dificuldade de violência é uma questão social, não é do futebol só. A gente tem dificuldade de segurança normalmente. Então, agora, o futebol, que é um atrativo muito grande para todos nós, entretenimento, é muito importante socialmente, é uma atração, mesmo sendo agora próximo do Carnaval, que é uma festa interessante e importante para todos, mas o futebol sempre faz parte porque tem um grande apelo, e é um jogo de grande apelo. A gente vai procurar fazer com que esse jogo ele continue a ser assim, um jogo de grande apelo e que a gente faça uma grande festa de futebol. Como é que você encara esse clássico contra o Flamengo? A gente sabe da importância que tem para os torcedores, para o presidente Eurico Miranda, que fala que é uma final à parte. Ontem ele falou que os jogadores já ficam motivados, não precisa nem pagar bicho, ele sempre dá uma alfinetada até no Flamengo. Como é que você encara esse clássico? Sim, como eu falei, o jogo do tamanho que é, a rivalidade que tem, esse encontro, ele naturalmente ele é de grande motivação e é decisivo, é um jogo só. Isso fica mais ainda, então todos que participam, todos nós ficamos muito motivados, estamos bastante motivados e assim ansiosos para participar desse jogo. Cristóvão, então só para entender, repetindo aqui o Osmar, o Luiz Fabiano vai ser relacionado para o jogo? Vai. E a outra questão é, o Vasco tem quase 2 anos aí de invencibilidade para cima do Flamengo, né? E alguns desses jogadores ainda estão aqui no grupo, né? Muitos deles. Como trabalhar isso e não deixar que isso interfira, digamos assim, na atuação de sábado? De repente isso atrapalhar, ficar nervoso porque tem que manter a invencibilidade? Porque ano passado a gente pegou um pouco assim, o Vasco tinha 30 e poucos jogos de invencibilidade e aí ficava naquela pressão de manter a invencibilidade. Como que é tratar isso com os jogadores? Tratado da seguinte forma. Esse jogo agora é um jogo decisivo que a gente precisa ganhar para ir à final. E tratado de forma que nós estamos aqui, vivemos esse momento e temos que escrever a nossa história. E para escrever a nossa história, a gente tem que começar assim, é um clássico e a gente precisa ganhar para chegar à final, desse jeito. Bom dia, Cristóvão. Só para entender, o Manga ele vai viajar, vai ser relacionado? Vai. Tá. O Vasco está a 9 jogos sem perder do Flamengo. Tudo bem que são times diferentes, o seu trabalho é novo. Isso influencia de alguma forma positivamente o Vasco para a partida? O fato de ter tantos jogos de vencibilidade? Não tem essa influência, porque a nossa responsabilidade e a dificuldade do jogo, ela não fica diferente em circunstância nenhuma. E aí nós encaramos, nos preparando para jogar um jogo decisivo, que é contra o nosso maior rival, um jogo de grande motivação, um jogo de grande rivalidade e que nós queremos muito ganhar. Então, trabalhamos assim, nos preparamos para isso. Aí vamos jogar. Tudo bem, Cristóvão? Quanto Tudo tempo bem. o Luiz Fabiano pode jogar? Porque se ele vai ser relacionado, a tendência é que ele entre em algum momento da partida. O que passaram para você? Isso é lógico que ele não pode jogar 90 minutos. E essas coisas, em futebol, você faz planos antes de qualquer jogo. Para isso nunca funciona, porque depende muito do que acontece no jogo. Então, você prevê que o cara vai jogar 15 minutos, vai entrar ou vai sair, depende. Às vezes também um jogo o cara se supera. Ele está muito longe da forma dele, ele está trabalhando aí com a gente, está longe da forma. É um jogo de muita motivação, ele tem desejo de participar, pode ser que possa fazer alguma coisa, ajudar a gente.
Mas passaram para você assim, tipo, um limite, assim, não pode jogar 90 minutos. Não, só que não precisa nem me passar. Eu já sei que ele não pode jogar 90 minutos, não tem condição. Outra questão é quando ele ficou sabendo, enfim, como é que foi esse bate-papo com ele, né? Porque até ele tinha dito que dificilmente, né, estaria para esse clássico. O presidente Eurico Miranda tinha dito que por ele jogaria, ontem já foi mais cauteloso, mas enfim. Como é que foi esse bate-papo e a animação? Porque ele com certeza está animado para pelo menos estar presente, estar no grupo. Sim, ele está animado, porque ele é acostumado com isso. Agora, o que é real, o que é fato, é que ele não tem condição de jogar muito tempo. Então, ele tem chance de ir participar, ele pode não participar também. Isso aí a gente vai avaliando. Ele tem treinado, como eu falei, esses jogadores assim, ele vai treinando e a gente vai esperando a reação dele depois da carga de trabalho. Ele trabalhou hoje, a gente vai ver como é que ele se comporta. Se ele se comportar bem, se não sentir muita dificuldade da carga de trabalho que ele sentiu, ele participa. Se não, ele não participa. Boa tarde, Cristóvão. Bom dia ainda. Bom dia. Cristóvão, essa necessidade de vencer, né? O Flamengo tem a vantagem do empate. E você tem o Luiz Fabiano, que vai ser relacionado para o jogo. Você vê o Luiz Fabiano aí como um trunfo a mais nessa sua estratégia que vai ter que ser mais ofensiva para ganhar o Flamengo? O Luiz Fabiano, ele vai ser sempre um jogador importante. Mas, como eu acabei de falar, eu não sei qual vai ser a reação dele amanhã, depois desses dias de trabalho. Ele já no primeiro dia, ele ficou um pouco dolorido, porque já é um ritmo diferente do que ele estava trabalhando. Ele estava na preparação que ele estava fazendo, sem treinar com bola, essas coisas todas, então são movimentos diferentes. E quando ele é submetido, logicamente isso pesa um pouco. Então ele tem sentido um pouco de dores musculares. Vamos ver amanhã como é que ele vai se sentir, e daí a gente resolve se ele participa ou não.